Provérbios 6, versículo 19. Aliás, eu vou ler o 16 para dar sentido, mas a ênfase está no 19. Vou ler do 16 ao 19 para dar sentido, principalmente os visitantes entenderem, mas a ênfase está no 19. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal. E o 19 diz: testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Diga: Deus tenha compaixão de nós. Amém. A Bíblia conta uma história interessante, que eu já me referi a ela diversas vezes aqui, que é a história da irmã de Moisés, Miriam. A Bíblia diz que Miriam era profetisa do Senhor. Era uma mulher a quem Deus revelava as coisas. E era usada por Deus no meio dos israelitas. Quando eles saem do Egito, depois de 400 anos de escravidão, 10 gerações de escravidão, a Bíblia diz que ela pegou o tamborim, ela se alegrou na presença do Senhor. E a sua alegria foi tamanha que contagiou todo Israel. Era, portanto, uma mulher de Deus. Era uma mulher que amava a Deus, que adorava a Deus de verdade. Mas em algum momento, por razões que eu não sei explicar, o coração daquela mulher que adorava a Deus, que amava Israel e que se alegrava com as coisas de Deus em sua vida, ela deu brecha. E por ela ter dado brecha, por ela ter dado lugar, entrou em seu coração um sentimento ruim com relação ao seu irmão. E ela começou a falar mal de Moisés. Deus, diz a Bíblia, se indignou com aquilo e lançou uma maldição sobre ela. Ela ficou durante 7 dias leprosa. E a lepra era uma doença que afastava as pessoas do convívio social. Moisés ainda tentou interceder por ela e o Senhor disse que não, porque ele era seu amigo. E aquilo que ela tinha feito é como se fosse um tapa na cara de Deus. Ela ficou isolada 7 dias, e Israel mandou todo o povo, Moisés mandou todo o povo de Israel ficar parado num lugar, acampado, esperando cumprir o prazo. Por causa da maldade que entrou no coração daquela mulher, todo o povo de Israel foi prejudicado e colocado em perigo. Felizmente, não houve ataque do inimigo, ninguém morreu, mas poderia ter acontecido. A igreja do Senhor Jesus está sob ataque constante de Satanás. A Bíblia diz que nós não lutamos, não é contra a carne nem sangue, ou seja, o nosso inimigo não é o ser humano, não é o vizinho que nos perturba, não é o colega de trabalho que quer tomar o nosso lugar, não é a pessoa humana que está sendo usada para maquinar contra nós. Mas estas pessoas, ainda que não seja o grande inimigo, elas são instrumentos desse grande inimigo. Se por um lado a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, é através de carne e sangue que esses inimigos invisíveis operam contra nós. Estes seres que um dia foram anjos, mas que hoje são anjos caídos, e que se manifestam através de pessoas, quer seja possuindo-as e tomando o controle das suas ações, quer seja induzindo-as, porque já existe semente de malignidade em seus corações. E uma das coisas que eu gostaria de destacar hoje é a questão da intriga no meio evangélico. A intriga no coração da igreja. A intriga na convivência relacional entre irmãos. O texto de Provérbios diz que a testemunha falsa que promove mentiras e que semeia contendas entre irmãos aborrece ao Senhor. Eu citei o exemplo da irmã de Moisés, mas gostaria de citar outro exemplo, o da serpente, que encontra Eva fragilizada,
sozinha, Adão estava ausente, era ele que deveria estar dando cobertura espiritual a ela. E naquele momento de fragilidade, naquele momento de ócio, naquele momento de descuido, de distração, o inimigo se aproxima através da serpente e comunica-se com ela. No mundo de hoje ainda há serpentes incorporando Satanás. Muitas vezes serpentes disfarçadas de seres humanos. Serpentes disfarçadas na pós-modernidade de sites e plataformas na internet. Serpentes disfarçadas de influenciadores sociais. Serpentes disfarçadas de artistas famosos. E pasmem com o que eu vou dizer. Serpentes disfarçadas de pastores. Induzindo servos de Deus a duvidar da palavra de Deus. A descrer da palavra de Deus. A não querer viver a plenitude da palavra de Deus. E ao invés de serem pessoas que se adaptam aos princípios da palavra, ainda que com dano próprio, como diz Paulo, e como vai ratificar Pedro, para agradar a Deus, opta em adaptar a palavra de Deus às suas necessidades, às suas realidades e às suas práticas. A intriga é uma semente de mentira. E nós vamos tentar falar um pouco sobre como ela se processa, o que ela pode gerar na igreja e como devemos lidar com ela. Provérbios 6,19 foi o primeiro texto, porque existe muita gente que às vezes está ressentida com a outra, está aborrecida com a outra, e é como se o velho homem aflorasse e o velho homem assumisse o controle das emoções, da racionalidade, da fala, das atitudes. E a pessoa começa a ter um comportamento danoso para com aquele com quem está magoada ou ferida. E muitas vezes vai gerando como uma bola de neve crescente, que vai fazendo a pessoa cada vez mais arranjar um argumento novo para tentar desconstruir o outro em função daquilo que ele construiu como sendo uma verdade, mas não passa de uma rasgada mentira. Assim como Satanás se aproximou de Eva e pôs a semente da dúvida na mente de Eva, dizendo a ela: se tu comeres do fruto proibido, tu serás igual a Deus. E a alma de Eva em algum momento já tinha a semente da cobiça, já tinha o terreno fértil para isso. Por isso que a palavra de Deus nos adverte constantemente que se alguém tem algo contra nós, nós é que devemos ir até a pessoa. Não devemos esperar que a pessoa venha até nós. Se o teu irmão tem algo contra ti, vai até ele. Foi Jesus quem disse isso. É tão difícil fazer o que Jesus ensina. Se o teu irmão tem algo contra você, vai até ele. E entre ti e ele só, se ele cometeu pecado, e você o convence, cobriu uma multidão de pecados e livrou uma alma da condenação do inferno. Assim diz a palavra. Mas não optamos por esse caminho em geral. Poucos o fazem. Optamos pelo rancor que é guardado, pelo ressentimento que é acumulado, pela raiz de amargura que não deveria existir em nós. E o livro de Hebreus diz: nenhuma raiz de amargura brotando vos destrua. Mas ela tem brotado no seio das igrejas, no seio das famílias, nos seios dos relacionamentos interpessoais, em vários tipos de ambiente. Ambiente de trabalho, ambiente de estudo, ambiente de convivência social, vizinhança, família, igreja. E essa raiz de amargura, ela de repente perde o sentido. A lógica deixa de existir. Já não sabemos mais porque detestamos o outro. Já não sabemos mais porque não suportamos nem mesmo ouvir o seu nome. E então aquilo vai brotando como um vulcão em erupção. E palavras saem de nossa boca. Atitudes surgem em nosso comportamento, que denotam uma rejeição ao outro. Quando não, uma clara intenção de prejudicar o outro. Ele pode estar bem, ele pode estar prosperando, mas ele me paga, esse prazer ele não vai ter. Isso é coisa do diabo. Isso é obra da carne. Isso é algo engendrado no inferno. Meu irmão e minha irmã, vigie. É na distração que você é pego. Eva se distraiu, deixou de vigiar.
e se tornou a introdutora do pecado no mundo. Caim se deixou levar pela inveja e matou o seu irmão. Miriam foi possuída por um sentimento de inveja e de ciúme e foi maledicente contra o seu irmão. Eu gostaria de chamar vocês inicialmente a uma reflexão. E o que eu vou dizer aqui hoje, eu quero deixar bem claro, não é um recado para ninguém aqui em particular, não é fruto de uma coisa que eu ouvi. Eu estou com 2 mensagens prontas, uma é essa. E eu orei ao Senhor para perguntar qual mensagem eu deveria trazer. E a única pessoa com quem eu compartilhei foi a minha esposa. Eu cheguei até a botar um texto no grupo da igreja, que era a outra mensagem que eu estava querendo, mas ela não é para hoje. Porque o Senhor me direcionou a trazer essa palavra. Eu não sei porquê, mas eu sei que o propósito para o qual ela está sendo liberada vai ser alcançado em nome de Jesus. Em primeiro lugar, vamos analisar um pouco a natureza da intriga. Vamos tentar dissecar esse corpo maligno que tem destruído vidas e destruído o relacionamento dentro da igreja. Em primeiro lugar, sobre a natureza da intriga, toda intriga, em essência, ela é fofoca e maledicência, que distorce os fatos e a realidade. A Bíblia diz em Provérbios 20, 19, quem estiver anotando, anote, quem não tiver, depois assiste a mensagem de novo. Em Provérbios 20, versículo 19, a Bíblia diz: o que anda mexericando, descobre o segredo. Portanto, não te metas com o que te lisonjeia com os seus lábios. O que eu digo é que você tenha cuidado com aquelas pessoas que do nada começam a querer investigar a sua vida. Se aproxima de você e do nada começa a rasgar só elogios. Você se torna a pessoa mais maravilhosa do mundo. Você é a última bolacha do pacote. Você é a pessoa mais especial da terra. E aquela pessoa só falta lamber o chão, mas ao mesmo tempo querendo sondar a sua vida, descobrir os seus segredos. Desconfie. Eu não estou mandando você ficar desconfiado dos seus irmãos, dos seus parentes, não. Eu estou te mandando ser prudente. Existem coisas que só pertencem a você e Deus, a você e seu cônjuge, a você e sua família, a você e as pessoas mais próximas. A Bíblia conta a história de um rei que não usou de sabedoria. Os emissários de um outro reino vieram a ele, e ele, para se gabar e se exibir, ele levou até a sala dos tesouros e mostrou os tesouros do reino. Mostrou tudo de precioso que tinha. E quando os emissários daquele rei voltaram para sua terra, disseram: olha, tem muita riqueza para saquear em Israel. Eles vieram, mataram muita gente e saquearam os tesouros de Israel. Está cheio de gente desobedecendo, quebrando propositalmente princípios por vaidade. Deus, por exemplo, proibiu o rei Davi de fazer o recenseamento. Mas para se gabar de que a população de Israel era grande, de que ele tinha muita gente, ele desobedeceu a Deus e mandou fazer o recenseamento. Não era pecado fazer o recenseamento não, mas Deus não queria que Davi se estribasse na força do número do seu povo, e sim na dependência que eles tinham de Deus. Tem muita gente que se estriba na força do que tem, ou supõe que tem, ou na força do que supõe que é perante a sociedade. A nossa força, ela vem do Senhor. Você não precisa satisfazer o seu ego, se gabando para os outros, exibindo para os outros aquilo que você tem, e muito menos, presta atenção, igreja, exibindo as suas fragilidades. As suas fragilidades você joga diante de Deus aos pés da cruz. Está escrito em 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem coisas que nem minha esposa sabe. Tem coisas que nem minha esposa sabe. Não é porque eu não confio nela, é porque eu não preciso colocar esta carga sobre ela. Essa luta é minha, entre eu e Deus. E os meus momentos com Deus, eu as coloco diante do Senhor. Mas tem gente que quando descobre um segredo e uma fragilidade do outro, só falta abrir aquele sorriso maligno, maléfico assim, ó. Agora eu sei o segredo dele. Ele está em minhas mãos. Quando não explícita, implicitamente tem esse comportamento. Certo homem
congregava em uma igreja, isso é fato verídico, em uma igreja de Juazeiro, sem nomes. Começou a dar em cima de várias mulheres e o pastor o repreendeu. Ele deixou a igreja e foi congregar numa igreja de Petrolina. O pastor de Petrolina o recebeu de braços abertos, sem procurar saber do pastor de Juazeiro o que é que tinha acontecido. Com menos de uma semana ele já estava namorando com uma moça da igreja. E quando ele tentou ter intimidades sexuais com a moça, que era uma virgem, uma moça de Deus, e ela recusou, ele então disse: eu nunca tive afim de você, eu sou afim da sua irmã. E a irmã dela era casada. Ela contou para a irmã, que contou para o marido, que contou para o pastor, que mandou chamá-lo, e ele disse: pastor, cale a boca. Quem é o senhor para me repreender? Ou por acaso o senhor esqueceu que o senhor me contou um dia que o senhor engravidou a sua mulher antes de casar, quando o senhor ainda era jovem? E se o senhor ficar conversando demais, eu conto isso para a igreja. O pastor marcou uma reunião, na semana seguinte pediu que ele fosse, que ele tinha a oportunidade de contar para a igreja. Como um sentimento de vingança, ele se preparou e foi para a igreja para contar. E o pastor deu a palavra e ele contou. E quando ele contou para a igreja que o pastor que dava uma de moralista tinha engravidado a esposa quando era bem jovem, não era nem pastor ainda, e que ficou em disciplina por 1 ano, o pastor terminou ele de falar, o pastor disse: quantos irmãos da igreja sabiam disso? Toda a igreja levantou a mão. Porque no dia que ele tomou posse, ele contou a vida dele toda. Ele mandou o camarada procurar o caminho de casa e nunca mais andar lá. Esse camarada saiu espalhando aos 4 cantos que ele foi expulso de 2 igrejas. Uma em Juazeiro, pelo pastor Teobaldo, e outra em Petrolina, pelo pastor fulano de tal. Muita gente se condoeu dele e começou a falar de Teobaldo, que é o pastor de Juazeiro, e desse pastor de Petrolina, e até hoje falam. E membros da igreja ouviram essa história e disseram: nossa, não esperava isso do pastor Teobaldo. E eu fui até essas pessoas e as confrontei. Maledicência é obra das trevas, é obra daquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas existe uma coisa que podemos fazer, é confiar naquele que destrói as obras do diabo. Dê um glória a Deus bem forte. Vamos adiante. Tem muito que tirar de lição desse tema. A intriga já era divisão. O texto bíblico em Provérbios 16, versículo 28, diz assim: o homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Você conhece alguém assim? Que está ferido de alma, magoado, entristecido, aborrecido, frustrado, por um fracasso pessoal, por algo que tentou conquistar e não conseguiu, e que faz de tudo para gerar divisão? Quando a gente estava com a igreja lá atrás, que o povo até hoje insiste em chamar de igrejinha, mas nunca foi igrejinha, porque a igreja do Senhor Jesus não tem questão de quantos membros ela tem, ela é a igreja do Senhor Jesus, onde houver 2 ou 3, disse Jesus, estou no meio deles. Mas quando a igreja era lá atrás, a gente um dia teve uma reunião para eleger quem ia cuidar de cada departamento da igreja. E tinha uma regra entre nós, que a pessoa não se indicava, a pessoa era indicada por alguém. Por exemplo, o irmão Saul sempre era indicado para ser professor da escola dominical. E para ser tesoureiro. Sempre era ele. E ele gostava dessas 2 funções. Mas nesse dia essa pessoa se apresentou para um cargo. Esse rapaz, que nem é crente mais, se apresentou para um cargo e ele não foi eleito. E ele dedicou o ano inteiro a desconstruir tudo que aquele que foi eleito fazia. Ele acabou gerando uma divisão, porque alguns irmãos começaram a achar que ele estava certo e que aquele irmão é que não prestava.
Tempos depois, no Ministério de Louvor, eu nomeei uma pessoa para liderar o louvor. E a pessoa que não foi nomeada, que tinha vontade de liderar o louvor, passou o tempo inteiro tentando desconstruir o que o outro fazia. O intrigante, às vezes, está entre nós, disfarçado de irmão, disfarçado de amigo, é curioso, gosta de saber de tudo, quer se meter em tudo, quer saber detalhes de tudo, e sempre tem alguém trouxa a passar informação para ele. Às vezes o intrigante não é nem da igreja, ele é de fora. Mas ele por algum motivo sente, ele tem um instinto maligno, porque ele não é crente, ele é um falso irmão. Ele é tipo aquele que está descrito pela boca do próprio Jesus, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Verdadeiros irmãos não promovem divisão. Verdadeiros irmãos promovem reconciliações. Verdadeiros irmãos oram quando descobrem que tem dois irmãos sem se falar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele descobriu que aquela igreja abençoada, aquela igreja linda e maravilhosa, estava passando por um problema. Paulo estava preso, gente. E a epístola de Filipenses é a epístola da alegria, já até preguei sobre isso. Onde ele diz, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Vou voltar a pregar em Filipenses em breve. Mas ele descobriu que tinha um veneno dentro da igreja. Aliás, eu nem disse que o título dessa mensagem de hoje é o poder destrutivo do veneno da intriga. Ele descobriu que tinha duas irmãs, cujos nomes são estranhos para nós. Não estamos acostumados com esse nome. Evódia e Sintique. Mas lá na cultura deles, eram nomes bonitos. E ele diz assim, rogo a Evódia e a Sintique, duas irmãs, que sintam o mesmo no Senhor. Tem dentro da igreja, às vezes, partidarismo. Eu gosto muito de Igor, quando ele ministra o louvor. Igor é um homem de Deus. Ou quando o Igor ministra o louvor, eu me estremeço todo. Eu me arrepio, das cabeças ao pé, arrepio. Eu sei que é arrepio, mas eu falo arrepio para ficar engraçado. Ah, não, eu gosto da pastora Cláudia. Nossa, aquela mulher tem uma unção. Meu Deus, Deus usa aquela mulher. Deixe de ser besta. Deus usa Igor do jeito que Igor é, e Deus usa a Cláudia do jeito que é, e usa todos os outros. Deus usa quem está disponível. Deus usa na pregação o pastor Teobaldo que fez teologia. E Deus usa na pregação o irmão que não sabe nem falar direito. Basta que tanto o pastor Teobaldo quanto este irmão se coloquem nas mãos de Deus. Você não é edificado porque alguém aqui falou grego, hebraico, falou bonito. Você é edificado porque quem está na frente, seja ele ou ela, jovem ou velho, pastor ou não pastor, se permite usar pelo Espírito Santo, sem reservas, sem bloqueios. E aí a pessoa se torna o chofar de Deus, a boca de Deus, para proclamar a sua palavra ao seu rebanho. Quando você entende isso, você perde a mentalidade crítica. E quando você perde essa mentalidade crítica de rejeição ao irmão, seu ouvido fica apurado, seu coração fica mais sensível, sua alma fica aberta ao que Deus tem para falar a você. E aí você é tratado, você é liberto, você é curado, você é abençoado, você recebe a unção, a palavra rema de Deus para a sua vida. E a bênção do Senhor se estabelece em sua vida. Você recebe essa palavra? Mas ao contrário disso, quando aceitamos o espírito divisor, aí vai viver situações como Alexandre, o latoeiro. Que o apóstolo Paulo vai dizer, Alexandre, o latoeiro, me causou grandes males. Era um maledicente que tinha dentro da igreja. Maledicência, gente, é falar mal. E falar mal é fofocar. E eu disse aqui que tem dois tipos de fofoqueiros. Eu falei em uma pregação recente. Tem dois tipos de fofoqueiros no mundo. O primeiro é o que fala, o segundo é o que ouve. É o fofoqueiro ativo e o fofoqueiro passivo. Porque o fofoqueiro que ouve, ele está na escuta ativa,
para a fofoca. E o fofoqueiro só sobrevive quando tem quem escute. Mas no momento em que um fofoqueiro se aproxima de você para falar do seu irmão, você está sabendo, Yasmin? Tem uma coisa para te contar de Leonardo. Ah, Yasmin. Yasmin disse, nem me conte, me dá a mão aí. Pai, em nome de Jesus, neste momento, quero entrar em tua presença, pelo poder do teu Espírito. Eu ainda nem sei o que está se passando com meu irmão Leonardo, mas pelo que o irmão Teobaldo acabou de dizer, seja qual for a dificuldade, meu pai vai entrando com providência, vai quebrando todo o laço do diabo, pá, 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 pá. Aí quando ela termina de orar, ela diz, sim, irmão, que você ia dizer o que mesmo? Eu disse assim, tem água aí, irmão? Deu uma sede. Onde é o banheiro? Quebre maldição com palavras de bênção. Quebre maledicência com palavras liberadas segundo aquilo que Deus revelou em sua palavra. Eu já contei e vou contar 1 milhão de vezes se preciso for. Quando nós estávamos no galpão, 5 prostitutas se converteram na igreja. 5. Largaram a prostituição. Uma delas, muito bonita por sinal, Nilza não vai ficar com ciúme porque eu estou dizendo isso. Ela entrou, aceitou a Jesus e ficou indo para a igreja. Um belo dia, uma senhora que também aceitou a Jesus disse, pastor, faz favor, hoje é o último dia que eu venho aqui na sua igreja. Eu disse, por quê? Porque aquela mulher ali, ó, ele apontou para ela, era caso do meu marido. Eu não posso estar na mesma igreja que aquela mulher. Eu disse, olha, aquela mulher entregou a vida a Jesus. Ela foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e ela vai para o céu. Se a senhora é crente, a senhora também vai para o céu. Fique à vontade para congregar onde a senhora quiser, mas pense nisso. Ela nunca mais foi para a nossa igreja, está congregando em uma outra igreja batista. Por que está cheio disso dentro das igrejas? Porque a construção relacional que nós temos, ela é humana. Pedro Felipe pregou aqui domingo uma mensagem maravilhosa, o pastor Pedro Felipe. E em determinado momento ele falou da necessidade de nós termos uma mentalidade com uma nova cultura, com uma nova visão, com um novo olhar. Nós precisamos ter a mente de Cristo, porque tudo é puro para os puros. Eu não estou interessado aqui em saber em que você é ex. Um exemplo aqui, não é o caso. Miller, ex-traficante, ele nunca foi. Leonardo, ex-assaltante de banco. Thales, ex qualquer coisa, já perdi até a lista. Aí eu digo, Pedro Felipe, não, esse foi criado na igreja, esse não é ex nada não. Coitado, o status dele de importância vai lá para baixo, porque ele não é ex coisa nenhuma. Você é ex-pecador, que foi encontrado pela graça de Deus, e foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E que não importa o nome do seu pecado, ou quanto tempo você esteve preso a ele, você foi liberto por Jesus Cristo para viver em novidade de vida. E quem vive em novidade de vida, não tem tempo para falar da vida dos outros. Só tem tempo para falar da vida dos outros quem é desocupado e não tem tempo para viver na graça e na plenitude dela. Porque quando vive na plenitude da graça, vive pela palavra. Eu não preciso estar lendo a palavra toda hora, mas eu posso fazer com que ela seja a minha meditação de dia e de noite. Você sabe o que quer dizer a expressão de dia e de noite? O tempo todo, gente. A Bíblia não está dizendo que é para você ler a Bíblia toda hora. Tem gente que toda hora, porque eu estou lendo a palavra, e não pratica. De que adianta falar que é crente e não praticar a palavra? Eu sou mais aquele camarada que é analfabeto de pai e mãe, não sabe ler, mas procura em tudo que faz viver segundo a palavra que ele ouviu, porque a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, de 9 a 17. E ouvir a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus entra em nós, ela se torna vida. Por quê? Porque Jesus que disse isso. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Significa que a palavra, como eu ministrei quarta-feira aqui, e a aula da próxima quarta vai ser a continuação, vai ser fantástica a aula de quarta-feira, porque abre espaço para participação. Não perca na próxima quarta-feira a continuação da Escola Bíblica de Ensino. Traga papel e caneta para você exercitar a mente.
E nós estudamos sobre, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E mostramos claramente que a palavra está lá em Gênesis. Haja, e as coisas vieram a existir. Porque a palavra liberada por Deus disse que era para existir. E quando Deus determina, acontece. Haja extensão de água. Puf, apareceu, não é mágica não. É o poder criador de Deus pela palavra. Ele é o Senhor de tudo, de tudo. E então Ele tem o poder de trazer à existência o que não existe, ou fazer desaparecer o que existe. Inclusive aquele câncer, aquele problema, aquela dificuldade, aquele relacionamento que estava indo para o beleléu. Ele é aquele que traz à existência o impossível, porque Ele é Deus. Essa palavra que trouxe à existência, ela assume a forma humana, ela se encarna. Quando a Bíblia diz o verbo se fez carne, quer dizer que encarnou, assumiu a forma de carne. Não é reencarnou, como prega o Espiritismo. Encarnou, assumiu uma forma corpórea, física. Tanto é que a Bíblia diz que Deus criou o homem do barro, mas o homem não tinha vida. Então Deus sopra do seu espírito um pouco de Deus no homem, e o homem passa a ser alma vivente. Não é quando ele é feito do barro, é quando ele recebe o sopro de Deus. E a palavra vento, pneuma, é a palavra também para espírito. Então o vento de Deus se move. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre as pessoas, em Atos 2, a Bíblia diz que um vento forte, impetuoso, quer dizer um vento intenso, poderoso, veio sobre a casa, para simbolizar que o Espírito estava se movendo ali. Essa palavra que assume a função de ser homem, filho da humanidade, a gente chama de filho do homem, nasce para ser o representante da raça humana. Sofre, morre na cruz, ressuscita, vai para o céu. E agora tem um ser humano transformado, ressuscitado no céu, defendendo eu e você, a raça humana, o nosso Paráclitos, o nosso advogado junto ao Pai. Aí primeira carta de João diz, e por causa disso, por ele existir, 1 de João 2:1, estas coisas foram escritas para que não pequeis, todavia se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Hoje temos um representante nosso, porque a palavra se fez carne. Então aquele que proclama a intriga, ele nega essa verdade de que Jesus perdoa sim qualquer pecado mediante a confissão. A mulher adúltera, em João capítulo 8, quando encontram aquela mulher, a lei de Moisés dizia, apedreja até a morte. Eles dizem, o que faremos? Jesus disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. A consciência pesou, todos foram embora. Ele olha para a mulher e diz, onde estão os teus diabolos? No original, acusador é diabolos, e todo acusador é um diabo na vida de alguém. E ele diz, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Não, Senhor, eu também não te condeno. O único que tinha poder de condenar, o único que podia condenar, disse, eu também não te condeno. Mas aí ele impõe uma condição, vai em paz e não peques mais. O homem nascido de novo, o homem regenerado pela graça, ele tem a semente de Deus, ele tem o DNA de Deus. Primeira carta de João diz que todo aquele que é nascido de Deus tem a semente de Deus. Espermatos, semente de Deus. O DNA espiritual de Deus está em você, está em mim, está em nós. Fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Naquele tempo, quando havia uma carta de um rei que era mandada para alguém, um documento oficial do rei, havia um carimbo que selava. A Bíblia diz que quando você se converteu, o Espírito Santo carimbou você, ele selou você, e o diabo não te toca. A menos que você decida quebrar a aliança e dê lugar ao diabo. Efésios capítulo 4 diz, não deis lugar ao diabo. E se Paulo advertiu, é porque é possível dar lugar. Pedro disse a Jesus que morreria por ele. Jesus disse, 3 vezes me negarás. E ele negou. Porque quando confiamos na nossa própria força, na nossa própria capacidade, no nosso próprio potencial, no nosso próprio conhecimento, estamos colocando o poder e a graça de Deus em segundo lugar. E o poder e a graça de Deus devem sempre ocupar a primazia em nossa vida. E é por isso que tem tantos fofoqueiros, causadores de divisão dentro da igreja, porque não segue o que está escrito em Provérbios 1:1, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não estão seguindo o que está escrito em Hebreus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cuidado tu, que promove dissensão, divisão, rupturas, separação entre irmãos. Peça perdão ao Senhor e tente consertar enquanto ainda tem tempo,
para que você não seja cobrado, para que no dia do juízo você não seja surpreendido com aquela frase: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Que ao contrário, o Senhor diga: vinde, bendito do meu Pai, para o reino eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nossa postura ética, nossa maneira ética de viver a vida, revela muito de quem nós somos pelo como somos. O como somos diz muito do quem somos. Sabe aquele sentimento de superioridade porque tem dinheiro? Superioridade porque vem de uma família que tem nome? Superioridade porque tem mais conhecimento? Superioridade porque está na igreja que tem 800 membros e o outro está na igreja que tem 10? Isso é besteira. Lá no céu, cada alma é uma alma. Cada vida é uma vida. E só será resgatada pelo nível de aliança que estabeleceu com o Rei da Glória, Jesus Cristo. Aplaudo o Senhor por isso. Mas a intriga, ela também é como um fogo destruidor. A Bíblia diz que a língua, em Tiago, a língua é como um fogo destruidor. Uma simples fagulha pode destruir uma floresta. Nem tudo que você ouve, você deve passar adiante. Principalmente se pode prejudicar o seu irmão. A.W. Tozer, um avivalista, pregador e escritor americano que já está na glória, ele escreveu um livro muito bom, baseado numa famosa mensagem dele, em que ele estabelece 5 leis espirituais para obter poder espiritual. Depois você procura A.W. Tozer, com Z. Aí você procura 5 leis espirituais, para você ter curiosidade de pesquisar. Depois, agora não. E uma das leis que ele estabeleceu para ter poder espiritual, ela tem a ver com o meu próximo. Porque toda relação, para ser bem sucedida no mundo espiritual, ela precisa ser vertical e horizontal. Diga comigo, vertical e horizontal. Vertical, eu e Deus. Horizontal, eu e meu próximo. Jesus Cristo disse que o resumo, a síntese de toda a lei e de tudo que os profetas ensinaram está em: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E a W. Tozer disse que uma das leis espirituais é: nunca passe adiante algo que possa prejudicar o seu irmão. Mas parece que as pessoas leram ao contrário. Porque eu nunca vi um povo para gostar de passar adiante o que é ruim como povo crente. Eu nunca vi um exército para matar os seus feridos mais do que a igreja. Sabe do pecado de alguém, expõe, conta para todo mundo, ainda usa a desculpa cínica, deslavada. Ore por Leonardo. Você sentou aí porque aqui, Leonardo? O exemplo hoje é você. Ore por Leonardo. O que foi que houve? Você não está sabendo, não? Aí a língua chega, faz sibila, assim, ó, dividida em duas, ó. Bifurcada, doida para soltar o veneno da intriga. Rapaz, Leonardo, que lá na igreja ora, que até pregou algumas vezes lá na igreja, você não soube o que ele fez, não? Começa fazendo um paralelo, que o irmão tem espaço na igreja, mas que ele é indigno. Ao invés de dizer assim: irmão Leonardo está passando por uma luta, eu não quero entrar em detalhes, mas eu queria que você orasse para que Deus dê a vitória ao nosso irmão e liberte ele de uma situação aí que ele está passando. A pessoa que você está pedindo oração não precisa saber detalhes, não. Esses dias uma pessoa me pediu oração por um problema de saúde. Pastor, quero pedir que o senhor ore por mim. É muito delicada a minha situação. Eu não quero entrar em detalhes. Só ore por mim. Me dá a mão. Para lá, Senhor, para lá. Não perguntei o que era. Orei. Você tem que respeitar o limite do outro. Você gostaria que alguém chegasse na sua casa, metesse o pé na porta, arrombasse, fosse entrando, pegando o que bem quisesse e saísse? Sim ou não? Então por que você acha que tem o direito de invadir a privacidade da vida alheia e expor a vida dos outros? Com que direito você faz isso? Quem te respaldou para isso? Você ouve uma história negativa sobre alguém, você não tem a menor evidência de que aquilo é verdade. Simplesmente alguém movido por raiva, mágoa, vingança, seja lá o que for, começa a falar e você diz: olha, normalmente eu nem comento isso, mas veio de Leonardo.
A Bíblia diz que Satanás, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Vigia, varão. Vigia, varoa. Existe uma obra na literatura mundial, que é uma peça de teatro, é uma obra de William Shakespeare, um dos maiores escritores da história, dramaturgo inglês, chamada Otelo. Otelo é a história de um general mouro, um homem negro, alto, bonito, nasceu em Amélia Rodrigues. Não, é outro. E esse homem tem uma esposa linda. E tem um capitão ou tenente sob o comando dele que tem inveja dele porque queria aquela mulher para ele. Então ele começa a promover intrigas. Ele conta uma história para Otelo sobre possível infidelidade dela e conta histórias para ela ter comportamentos que façam a Otelo acreditar que ela está mesmo traindo ele. E é tudo mentira. No fim, Otelo mata a esposa. Tragédia, né? Do teatro, que diz muito da vida. Porque tem gente que não está matando o outro com faca nem com tiro, mas está matando desprezando. Está matando não querendo olhar nos olhos, não querendo sentar na mesma mesa. Há pouco tempo uma pessoa saiu de nossa igreja e teve o disparate de dizer a mim que tinha alguém na igreja que não dava para estar debaixo do mesmo teto. Eu disse a mesma coisa, então um de vocês não vai para o céu. Está cheio de crente carnal, almático, movido pela alma, movido pelas emoções, que toma decisões com o fígado, quer dizer, no sabor da emoção, que não busca a presença do Senhor e diz: Pai, eu estou magoado, eu estou ferido, a minha vontade é ir lá e dar um murro na cara dele, mas eu não quero fazer isso, Pai, me ajude, por favor. O que eu devo fazer? E aí, enquanto ora, o Espírito de Deus refrigera a sua alma, te dá paz, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. E aí, com a mente tranquila, com a orientação do Espírito Santo, você é envolvido pela compreensão espiritual do que Deus quer que você faça. E você que é servo e que se deixa dirigir pelo Espírito, vai lá e faz exatamente o que Deus quer. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. E uma pessoa que faz intriga, ela não é guiada pelo Espírito de Deus, ela é guiada pelo Espírito das trevas. Diga para a pessoa próxima de você: vigia, irmão. Diga: Deus tenha misericórdia de mim. Vamos adiante. Provérbios 26, versículo 20, sobre a língua como fogo destruidor, a intriga gerada pela língua como fogo destruidor. Provérbios 26, versículo 20 diz assim: sem lenha o fogo se apaga, sem intrigas a contenda acaba ou cessa. Você está com um fogo aceso, o fogo está se apagando. Você tem que botar o que para o fogo se manter aceso? Lenha. Se você não faz intriga, nem repassa aquilo que é fruto da intriga, acabou a contenda, irmãos. Acabou a divisão, acabou a briga, acabou a confusão. Não deixe que a sua vida, que a sua boca, que a sua língua, que você seja um instrumento do maligno, ainda que achando que está fazendo a coisa certa, ainda que achando que está fazendo o que é correto. Não deixe que a tua emoção, que o teu ímpeto mova as tuas ações, mas peça todos os dias, manhã, tarde e noite, que o Espírito Santo direcione cada atitude que venha de você, para que você jamais, inadvertidamente, sequer se deixe ser usada pelo inimigo ou ser usado pelo inimigo. Diga: Deus tenha misericórdia de mim. Amém. Anos atrás, eu estava no seminário, quer dizer, 30 e poucos anos atrás, e um colega me chamou e disse: Teobaldo, eu morava numa vila, o seminário era como se fosse aqui, e eu morava como se fosse ali no Sacesp, no Juazeiro 3. Era uma vila com mais ou menos umas 30 casas. E alguns seminaristas tinham uma condição financeira melhor, recebiam ajuda de suas igrejas e contratavam moças para trabalhar, para ajudar com filhos, limpar a casa e tal. E um dia um rapaz me parou e disse: ó, pastor, vou lhe dizer uma coisa. Pastor não, ó, irmão Teobaldo, eu vou lhe dizer uma coisa.
Diga a essas meninas que trabalham aí para elas não ficarem no portão. Porque os trabalhadores, tinha um condomínio que estava sendo construído, os trabalhadores, quando passam aqui, soltam piada para elas respondem, sorriem, e eles começaram a dizer que as mulheres que moram aí nesse lugar são mulheres, eu não vou dizer o nome, mas é um nome muito feio, imoral, para ofender a honra da mulher. E aí eu cheguei, reuni alguns colegas que moravam lá, e contei essa história. E disse, temos que chamar essas meninas para conversar. Vocês que têm meninas que trabalham em casa, conversem com elas para não ficar no portão. No dia seguinte eu fui chamado para uma reunião, na creche. Estava lá o reitor, estava lá os estudantes, cujas esposas se sentiram ofendidas comigo naquela noite, e eu sem saber de nada, porque eu estava espalhando que as esposas deles é que era aquilo que os homens estavam dizendo. Deu para entender? Eram os homens que estavam falando pornofonias para elas e disseram que era eu. E eu quase fui expulso do seminário por uma coisa que eu não fiz. Foi que levantou-se um colega e disse, alto lá, eu estava presente na hora. Não foi nada disso, pelo contrário, Teobaldo advertiu que está acontecendo isso, isso e isso. Aí, o pessoal que estava contra mim ficou a meu favor e veio me pedir desculpas. Mas teve uma pessoa que, por orgulho, nunca me pediu desculpas. E disse, ele não tinha que se meter nisso. Isso não era da alçada dele. Ele não tem ninguém trabalhando na casa dele. Porque tem sempre alguém que tem o orgulho ferido. E quando alguém se deixa dominar por um orgulho ferido, esse alguém jamais vai se dobrar a pedir perdão a ninguém. Se é essa a sua realidade, trate de mudar isso. Porque você foi chamado para ser luz, e não para ser trevas. Para ser bênção, e não maldição. Você recebe essa palavra? Amém. Glória a Deus. Então, continuando. Quais são as motivações para a intriga? Primeiro, inveja e ciúme. Provérbios 14, versículo 30, diz que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14, 30. Uma pessoa possuída por inveja, ela não tem outra coisa a não ser uma obsessão o tempo todo em querer ter o que o outro tem ou ser o que o outro é. Então essa pessoa ela vai ser crítica com tudo mais daquela. A outra pode estar fazendo a coisa mais certa do mundo. Está fazendo um bolo. Eu não gosto de Luzimar, Luzimar é doceira. Luzimar está aqui? Não estou vendo Luzimar. Luzimar é doceira. Luzimar está fazendo doce. A Aria também. A Aria está aqui? A Aria não está aqui. A Aria está fazendo um doce. Eu estou lá olhando, um bolo, bonito o bolo. Bolo bem feito. Aí eu vou para uma festa e está lá o bolo que a Aria fez, ou Luzimar. Eu não gosto delas. O bolo é servido a mim, eu ponho o bolo na boca, uma delícia o bolo. Então, se eu for criticar o sabor do bolo, todo mundo vai dizer, está ficando doido? Um bolo gostoso desse. O bolo está bem decorado. Se eu for criticar a decoração do bolo, aí eu não tenho o que falar do bolo, eu digo assim, não gostei desse detalhezinho que foi colocado aqui em cima do bolo. Podia escolher outra coisa. Que mau gosto. Tem gente que é exatamente desse jeito. Movido por inveja. Por ciúme. Vocês não sabem a quantidade de mulheres que tiveram ciúme de Nilza quando eu descobri, quando eu anunciei que a eleita foi ela. Pergunte a ela se eu estou mentindo. Se não teve uma que foi tirar satisfação com ela. Eu estou mentindo? Fala aí, estou mentindo? Foi uma tirar satisfação com ela, é sério. Não é aquele negócio de é verdade, é mentira terta, não. É verdade. Foi uma tirar satisfação com ela. E eu ainda não era essa Brastemp de hoje. Mas brincadeiras à parte. Eu faço isso para quebrar um pouco a tensão. Brincadeiras à parte. Quando alguém é dominado por inveja ou ciúme, a racionalidade se perde. A obsessão domina. E você só consegue ver falhas e erros no outro. Chega a um ponto que você se torna uma pessoa indesejável. Mas você não se dá conta disso. Porque da sua boca só sai alguma coisa negativa. Foi o que aconteceu com Miriam. Ah, se Moisés é profeta, eu também sou profeta. E como está cheio de gente assim na igreja. Ah, aquele pessoal do louvor, não sei não. Eu canto muito melhor. Oxente.
Deixe Deus usar quem está no louvor. Deixe Deus usar quem está se colocando em suas mãos para ser usado. Ah, mas ela ou ele não tem técnica. Ore a Deus para que Deus dê a ele um meio de adquirir uma técnica, porque técnica se adquire. Mas unção só vem para a vida de quem se derrama diante do Senhor. Ah, ele não toca direito. Quando eu cheguei aqui, Elionai tocava pessimamente. Lembra, Dalva? Elionai só sabia tocar 1 ou 2 corinhos. Hoje Elionai é um excelente músico, está congregando lá no Alto da Aliança. Robson, quando eu cheguei aqui, cadê Robson? Robson, quando eu cheguei aqui, era só aquelas músicas de antigamente. Hoje Robson dá conta de tudo. E se tornou um exímio músico, a ponto de influenciar o filho, que está indo no mesmo caminho. Quem não tem a humildade de buscar a excelência, vira medíocre. Mas quem só sabe enxergar a mediocridade, jamais verá a excelência naquele que se esforça. Jesus não escolheu os melhores. Ele escolheu homens simples, pescadores. Uns estavam pescando, outros consertando. Ele pegou homens simples e os transformou em homens de excelência, porque se tornaram homens ensináveis. Ensináveis. Quem não é ensinável não é humilde. E quem não é humilde é movido e corroído por um sentimento de que é melhor e de que é superior, de que o que o outro tem não é digno dele, é você que deveria estar ali, é você que deveria ter. E aí uma semente destruidora brota. E às vezes quando a pessoa acorda para isso, já é tarde demais. A Bíblia diz que Deus escolheu colocar Davi como rei. Saul foi rejeitado. E mesmo Davi sendo um homem digno, um homem nobre, que teve oportunidades diversas de matar Saul e nunca o fez, Saul me dedicou a vida a tentar matar Davi. Mas Davi não retribuiu na mesma moeda. Você não tem que retribuir na mesma moeda aquele que te faz o mal por inveja ou por ciúme. Você não tem que deixar que os seus sentimentos falem mais forte do que o princípio da palavra de Deus. Ah, mas ele me maltratou. Aquilo ali é um invejoso, aquilo é um ciumento. Ele não aceita o meu sucesso. Ele não aceita a condição em que eu estou hoje. Problema dele. Você não pode deixar que a atitude dele ou dela venha moldar, venha definir o padrão de comportamento que você vai ter neste mundo. Quem molda e define o seu padrão de comportamento neste mundo é o Espírito Santo, quando você se deixa usar. Quem cede a esse tipo de pressão está se acomodando às pressões deste mundo, está se conformando a este mundo. Este mundo diz, se der um burro, dê 2, se der um tapa, dê 3. Mas o Senhor diz na sua palavra, se bufetear um lado, oferece o outro. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E isso vem pela renovação da mente, do entendimento, da compreensão espiritual das coisas segundo a vontade de Deus. Outra motivação para a intriga, além da inveja e do ciúme, é o orgulho e a arrogância. Provérbio 16:18 diz, o orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Altivez de espírito precede a queda. Toda pessoa que é arrogante, presunçosa, que vive no salto, se sentindo superior. Ah, porque eu venho da família Albuquerque Figueroa. Se tem alguém aqui que é Albuquerque Figueroa, não se sinta ofendido. Me vê esse nome. E os Albuquerques Figueroa, eles têm 200 anos que estão aqui em Juazeiro. Nós temos médicos, advogados, engenheiro, tivemos prefeito, deputado, grande coisa. O importante é quem é você, não quem são seus ancestrais, quem foram seus ancestrais ou quem são seus parentes, é quem é você. No dia do juízo, não vai importar você dizer que na minha família teve 20 pastores, 30 diáconos, 40 missionários, não sei quantos músicos, homens e mulheres de Deus usados por Deus. E você? Você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Você nasceu de novo? Você entregou a vida a Jesus? Ou você foi um mero frequentador de igreja? Que ia para a igreja, sentava, cantava hino, ofertava,
repetia o que mandava repetir, e quando passava por aquela porta, vivia a sua vidazinha, ou sua vidinha, medíocre, mundana, carnal, cheia de ressentimentos e de mágoa, se sentindo superior. O arrogante, ele não flutua, porque ele não aprendeu ainda a flutuar. Mas ele sempre, na alma, carrega um sentimento de superioridade. E dentro das igrejas não pode existir isso, mas infelizmente existe. Tem crente que quando é membro de uma determinada igreja, ele trata o seu pastor com respeito. Quando ele se refere ao pastor de outra igreja, ele nem de pastor chama. Isso é um sinal, é um indício de desprezo e de desrespeito e de desonra. Porque se o dele é pastor fulano, por que o outro não é pastor? Ele, quando se refere à sua igreja e às ações da sua igreja, ele coloca numa posição de superioridade. E quando ele ouve falar de alguma coisa que outra igreja está fazendo, ele interrompe para engrandecer o que a sua igreja faz. Deus não está preocupado com o título da atividade que a tua igreja faz. Deus não está preocupado com quantas pessoas foram arrastadas até lá. Deus está preocupado em saber se a presença dele foi invocada naquele lugar em espírito e em verdade. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, em Atos 2, a Bíblia diz que o número de discípulos era de 120 almas. Mas quando o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, só tinha 12 almas. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre as 12 almas, do mesmo jeito que veio sobre as 120. E todos os dois lugares foram cheios do Espírito Santo de Deus. E quando Paulo chegou também àqueles anciãos em Éfeso, e ele ministrou a palavra, eles também foram cheios do Espírito Santo. Porque Deus não está preocupado com quantidade, Deus não está preocupado com o nome da igreja, Deus não está preocupado com o engajamento virtual, midiático da igreja. Deus está preocupado se você é um adorador, que o adora em espírito e em verdade. Porque são tais que o Pai procura. Dê um glória a Deus. Todo arrogante se sente superior. Todo arrogante gosta de humilhar. Todo arrogante gosta de se colocar numa posição de supremacia em relação aos demais. Todo arrogante atropela o que o outro faz. Mas a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Aquele que desce na presença do Pai será engrandecido no reino dos céus. Porque lá o menor aqui será maior. Então não queira ser grande aos seus próprios olhos. Seja humilde na presença de Deus. Além de arrogância e orgulho, inveja e ciúme, uma outra ação motivadora para a intriga maledicente dentro da igreja é o desejo de poder e controle. Provérbios 14, versículo 12 diz: há caminho que parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Está cheio de gente que infelizmente quer controlar as outras pessoas. Eu não quero controlar ninguém. Eu não sou dono da vida de ninguém. Eu dou orientação. Eu deixo que o Espírito de Deus trabalhe na vida de cada um. Eu digo, olha, não é bom que você vá por aqui. Como seu pastor, eu não recomendo que você vá por aqui. Mas se Deus deu ao homem o livre-arbítrio, por que eu vou roubar esse livre-arbítrio do homem? Cada um dará conta de si mesmo. O meu papel como apacentador não é proibir nem impedir. O meu papel como apacentador é ensinar o que diz a palavra. É orientar no bom caminho. É como diz Deuteronômio, o último livro dos 5 primeiros, o Pentateuco de Moisés. Eis que por diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida para que vivas. É este o papel de um instrutor espiritual, de um pastor, de um líder, de um irmão, de um pai. Você que é pai e mãe, você cria seu filho. Você que é pai e mãe cristão, no princípio da palavra, no caminho do Senhor. O seu desejo é que seu filho permaneça na presença de Deus. Mas se lá na frente seu filho tomar um outro rumo, não foi culpa sua, porque você ensinou o caminho por onde ele deve andar. Está cheio de gente se culpabilizando. Porque o outro fez uma escolha diferente daquilo que foi ensinado. Você não é dono do destino do outro. Você não é dono da escolha do outro. Você é dono apenas daquilo que Deus lhe permitiu você ter o poder de escolha. E o poder de escolha é se você quer viver na presença de Deus ou não. Agora você deve orar sim pela sua família, deve orar sim pelas pessoas que você ama, deve pagar um preço por elas, mas entendendo que a decisão é pessoal.
Diga, toda escolha é pessoal. Não tente controlar as pessoas. Também não tente controlar as situações. Como é que está? Está tudo sob controle. Já me organizei, já resolvi isso, resolvi aquilo. Tem coisas que escapam ao nosso controle. Você pega o seu carro e vai dirigindo. Você dirige com baixa velocidade. Você olha para os lados antes de passar. Você olha o sinal do trânsito, o semáforo. Você respeita todas as regras. Mas vem um doido de lá embriagado que não respeita e pode se chocar com você. Ore para que o Senhor repreenda que isso nunca te aconteça. Mas o nome disso é acidente. E você não tem controle sobre o outro. Você mal tem controle sobre si mesmo. Então a melhor coisa é entender que quando a Bíblia diz lançando sobre ele toda ansiedade, ansiedade tem a ver com preocupação, com aquilo que nos inquieta. É dizer, Senhor, tem coisas que fogem ao meu controle e isso às vezes não me dá paz. Meu Deus, como vai ser o meu filho quando ele crescer? Eu não sei. Eu criei Felipe para ser um homem de Deus. Eu criei Felipe junto com Nilza para ser um bom esposo, para ser um bom pai. Eu me sinto honrado em ver que ele se esforça para ser um bom marido, se esforça para ser um bom pai. Mas foi uma escolha que ele fez. E se ele tivesse feito uma escolha diferente, eu e Nilza estaríamos pagando o preço de oração por ele. Porque é esse o dever de um pai. É esse o dever de um discipulador. Aqui tem pessoas que perderam discípulos, desistiram de célula, desistiram de cuidar de gente, não visitou aquele que desviou, nem ora por ele. Porque na alma queria ter controle. Não queria ter relacionamento. Me perdoe se alguém se ofende com isso, mas é verdade. Quem ama, paga o preço. Quem ama, corre atrás. Quem ama, não desiste do ser amado. E é por isso que Deus não desiste de você. Continuando. Estou perto de terminar. Além das motivações, nós temos que avaliar as consequências da intriga. Só para a gente recapitular o que já foi dito. Provérbios 6,19, eu já disse que semeia contenda é abominável ao Senhor. Provérbios 13, versículo 3, diz que uma das consequências da intriga é que traz danos à reputação da pessoa de quem se está falando. A Bíblia diz assim, o que guarda a sua boca, guarda a sua alma. Mas o que abre demais os seus lábios, se destrói. Provérbios 13, versículo 3. Se destrói porque se queima falando da vida dos outros, ou se destrói porque se expõe desnecessariamente. Diga para o irmão próximo de você, vigia no que você fala. A palavra do Senhor diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E tem gente que quando está irritado, quando está nervoso, quando está alterado, fala o que não deve. Ofende as pessoas mais próximas. Você já percebeu que as pessoas da rede próxima, pai, mãe, irmão, irmã, pessoas da nossa rede mais próxima, são as pessoas que nós mais insultamos e ofendemos? São as pessoas que nós mais desprezamos, quando deveriam ser as pessoas que nós mais deveríamos dar amor. Porque são essas pessoas que vão estar do nosso lado na hora mais difícil. Família e amigos próximos. Precisamos rever os nossos conceitos e precisamos vigiar nas nossas ações, mas principalmente nas nossas reações, para que não estejamos causando danos às pessoas ao sair falando alguma coisa delas porque estávamos magoados com ela. Uma vez, um pastor em São Paulo, isso é verdade, viu gente? Sei a igreja, sei a cidade, ele fez uma cirurgia. E havia uma mulher que frequentava a igreja e era afim do pastor. Ele era um homem bonito, ela era afim dele. E ele não quis nada com ela. Ele fez uma cirurgia, ela era enfermeira. E ela viu que ele tinha uma marca de nascença na região íntima dele. Depois que ele teve alta, passado alguns dias, ela foi à escola dominical. E no final da pregação do pastor, ela levantou e disse: eu tenho uma coisa para dizer para a igreja, no meio do culto da manhã. Eu e esse homem temos um envolvimento assim, assim, e eu posso provar. Aí virou para a esposa dele e disse: ele tem uma marca assim, assim, em tal lugar. A mulher deu um piripaque e desmaiou. A igreja acreditou na mulher, isso rendeu, o pastor disse que era mentira, ninguém acreditou nele, ele tinha 20 anos nessa igreja, ele foi botado para fora.
Ele foi morar num sítio que ele tinha, a esposa se separou dele, passado um tempo casou com outro. Quando foi um belo dia, depois de muito tempo, o pastor que pastoreava aquela igreja, era outro já, muito tempo depois, não conhecia aquele pastor, foi procurado por alguém que disse: tem uma mulher morrendo no hospital que quer falar com o senhor. E quando chegou no hospital, era aquela enfermeira que estava morrendo de câncer. E contou toda a história e como ela armou para aquele pastor e pediu perdão. A comissão da igreja foi lá no sítio onde o pastor morava, pedir perdão a ele e que ele voltasse para a igreja. E ele disse: se vocês conseguirem me devolver os anos que eu perdi, a família que eu perdi, que meus filhos nem me procuram, aí eu volto. Todo mundo baixou a cabeça e foi embora. Destruir uma reputação, às vezes, é algo quase irreparável. Muito cuidado com o que você passa sobre a vida de alguém. Você pode estar destruindo mais do que uma reputação. Eu sei de pessoas que cometeram suicídio porque não souberam lidar com a exposição da mentira. O diabo veio para roubar e matar e destruir. Mas eu repito o que disse há pouco: sua boca não é instrumento do diabo. Sua boca é chofar de Deus sobre a terra. É instrumento do Senhor para proclamar e exaltar o seu santo nome. Ao invés de falar mal, vá à pessoa e procure orar com ela. Saber o que realmente está acontecendo dela. E Tiago 5,20 diz que se você convencer do pecado, cobre uma multidão de pecados e livra uma alma do inferno. Outra consequência que a maledicência gerada pela intriga traz é isolamento e solidão. Provérbio 18, versículo 1 diz assim: o que se aparta busca o seu próprio interesse e insurge-se contra toda a sabedoria. A pessoa que se apartou dos princípios e que é movida pelo que ela acha que é certo, por a sua própria autojustiça e não a justiça da palavra, não tem ninguém que convença mais ela. Porque a mente dela está dominada pelo que ela pensa. E como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Quando o homem pensa segundo a palavra, ele é segundo a palavra. Mas quando o homem pensa segundo as suas suspeitas, segundo os seus achismos, segundo as suas inclinações, segundo as suas convicções e ideologias particulares, e ele bate o pé no chão e diz: é assim, igual ao personagem de Ariano Suassuna, o Chicó: eu não sei, só sei que é assim. Aprendeu daquele jeito e é aquilo e acabou. As coisas não são como eu acho. As coisas não são como eu aprendi. As coisas não são como minha família diz. Como não sei quem lá disse. As coisas são como a palavra diz que é. Chega de achismos dentro da igreja. Divisões particulares. É preciso submeter a nossa visão ao crivo da palavra. O que é crivo? Crivo são os furinhos que tem na peneira. Cada furo daquele é um crivo. Quando alguém leva vários tiros, foi crivado, furado de bala. Os furos da peneira são os crivos. Você precisa passar no crivo. E o crivo de Jesus é apurado, é bem fino. Quando alguém quer areia fina, é aquela peneira bem fininha, com os furos pequenos. Você tem que passar pelo crivo da palavra, pela peneira da palavra. E se aquilo que está sendo dito não está de acordo com a palavra, por mais que pareça verdade, não é verdade para mim. Por mais que pareça certo, não é certo para mim. Pedro negou Jesus. Jesus o confronta e ele declara 3 vezes que o ama. E Jesus o reinsere no corpo discipular e ainda coloca ele como líder. 3 dias depois. Você faria isso? Colocava na liderança do seu negócio alguém que te traiu 3 dias depois? Jesus fez isso. Talvez eu não fizesse nem você, mas Jesus fez. Abraão foi mentiroso, entrou no Egito dizendo que Sara era irmã para salvar a própria pele. Abraão foi desobediente, Deus disse: sai da tua parentela. Ele levou Ló. Os descendentes de Ló se tornou parte de um povo que se tornou inimigo de Israel. Quando você quebra princípios, a maldição se instala e ela vai te perseguir. Mas quando você se volta para a obediência, a bênção se estabelece. Quando Deus disse: me dá o teu Isaque, e ele deu. Deus poupou o seu Isaque e cumpriu a sua promessa. O que você quer?
O cumprimento das promessas? Ou a visitação da maldição? Porque o Senhor é aquele que diz na sua palavra: eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração, mas sou misericordioso até 1000 gerações dos que me amam. E obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. E quem entendeu isso e pratica isso é mais feliz. 4º e último ponto: como lidar com a intriga? Primeiro, evite dar ouvidos a quem a promove. Provérbios 22, versículo 24 diz: não te meta com os que se entregam a contendas, e nem te associes com os iracundos. O que é uma pessoa iracunda? Essa palavra é feia, né? Você sabe o que quer dizer iracundo? É uma pessoa que está o tempo todo parecendo que está com raiva do mundo. Todo o tempo é raiva, até o jeito da pessoa falar, quando muda o tom de voz, muda o olhar. Iracundo. Fuja. Não queira estar perto. Porque o iracundo, ele é causador de intriga, sem nem perceber. Ele fala mal sem nem sentir. Ele se permite ser usado para o mal, porque o coração dele está tomado de ira. Mas o que diz a Bíblia acerca disso? Deixe a ira, diz a palavra. Abandone o furor. Minha é a vingança, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, diz o Salmo 37. Que o mais ele fará. Eu estou ministrando aqui a palavra de Deus. Aí eu olho daqui da frente, eu vejo gente distraindo, gente cochichando. É triste para um pregador isso. É como se o que eu estou falando aqui não tivesse importância nenhuma. Mas se eu estivesse aqui fazendo um espetáculo pirotécnico, com frases de efeito, ou talvez dizendo: Deus está me dizendo que tem uma pessoa aqui que essa semana vai receber uma bênção especial. Tem uma pessoa aqui que Deus não me disse nada, que essa semana vai receber uma bênção especial. É desse lado aqui. Você que fez a oração pedindo a Deus uma bênção especial, levante aí. Será que não tem ninguém aqui que pediu a Deus uma bênção especial? É desse tipo de espetáculo que muitos gostam. É atrás disso que muitos estão. Mas quando a palavra pura e simples é pregada, aí muitos preferem se distrair. Se incomodam. Se inquietam. Não sabem ouvir a palavra pura e simples, porque a mente já foi capturada para ouvir baboseira. Frases de efeito, palavras rebuscadas, frases para agradar o ego. Não fui chamado para agradar o ego de ninguém. Eu fui chamado para proclamar a palavra. Atenta para uma coisa. Estamos vivendo dias difíceis. E não existe meio termo. Só há 2 possibilidades. Eu vou repetir. Só há 2 possibilidades. Ou você anda pelos princípios da palavra, ou você anda pelos princípios do mundo. Não tem meio termo. Não existe meia verdade. Café com leite não é café e nem é leite. É uma mistura. E a Bíblia diz que você tem que escolher de que lado você quer ficar. Eu quero ficar do lado da palavra. Ainda que ficar do lado da palavra, às vezes digam que eu sou quadrado, que eu sou careta, que eu sou conservador, que eu sou fundamentalista, que eu sou um monte de apelidos que me arranjaram por aí. Eu não preciso odiar, detestar, falar mal, nem perseguir alguém cujo comportamento é diferente do que eu creio. Isso é antibíblico. Perseguir alguém porque pensa ou age diferente de você é antibíblico. Entretanto, concordar com o erro do outro para ficar bem na foto, para ser aceito socialmente, é negar a palavra. E você não pode negar a palavra. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você é da palavra, ou você não é da palavra. Diga comigo: eu sou da palavra. Quero viver a palavra. Ajuda-me, Senhor. Amém? Então evite dar ouvidos a quem promove a dissensão. Se afaste dessas pessoas. Segundo, repreenda duramente aquele que gera intriga. O Provérbios 28, versículo 23 diz: o que repreende o homem, depois achará maior favor do que aquele que lisonjeia com seus lábios. Vou trocar em miúdos. Você está vendo um irmão no erro, um amigo no erro, você dá um conselho a ele. Repreende. Rapaz, que comportamento é esse, rapaz?
Se é homem casado, se é pai de família, se comporte, rapaz. Tem uma postura de homem, Leonardo. Tem uma postura de homem, Teobaldo. Você dá uma repreensão porque você ama, você gosta, você se importa. Sim ou não? Mas aquele que nada, rapaz. Deixa o menino fazer o que ele gosta. Ninguém é de ferro. Deixa o bichinho se divertir. Esse não está preocupado com a tua vida. Não está preocupado com o que é bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus. E tem gente que prefere se cercar de bajulador, de puxa-saco, de gente que tudo que você faz é aplaudido. Quando na verdade o melhor é ter aquilo que diz a palavra: leais são as feridas abertas pelo amigo. Aquele que convence um homem do erro, por amor, esse é o verdadeiro amigo. Imagina que você, mulher, você jovem principalmente, é a amiga, e a sua amiga está apaixonada, namorando um cara que é um sem vergonha, que já engravidou umas 4 meninas por aí, e ele está de olho na sua amiga. E você diz assim: ele é um gatinho, né? Ele é lindo, vai lá, besta, vai lá, aproveita. Não, se você é amiga de verdade, mulher, abre o olho. Esse camarada é um sem vergonha. Ele já engravidou 4 mulheres aí, não assumiu filho de nenhuma. Tu quer ser a 5ª? Caia fora. Isso é laço, minha irmã. É armadilha, caia fora. Ou então o camarada chega na igreja com uma conversinha bonita e tal, e você diz assim: ele não é crente, mas ele é melhor do que muito crente. Não é não. Porque se tem crente sem vergonha, que não se comporta como crente, esse que é sem vergonha não é parâmetro, ele não é referência do que é ser crente. Então não venha para cá com essa conversa de que aquele que não se converteu ainda, que você vai casar e namorar. Cuidado, vigie. A Bíblia diz que não se ponha em julgo desigual. Por mais que você não goste disso, é a palavra de Deus que está dizendo. E se você se coloca em julgo desigual, você paga o preço. Ah, mas eu já me converti casada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz no capítulo 7, que se você, mulher ou homem, veio para a igreja já casado, ore pela santificação do seu cônjuge. E ainda lhe diz, referindo-se às mulheres, porque a oração da mulher santa alcança e abençoa o seu marido. Mas se você não está nessa condição, não se coloque nessa condição. A palavra é muito cara, ela é muito clara. Mas às vezes as pessoas não querem ouvir isso, não. Dura coisa é ouvir a palavra tal como ela é. As pessoas querem ouvir o ego afagado. Meu irmão, você veio aqui para receber sua bênção, vim. Oh, Deus, derrama a bênção sobre esse irmão. Claro que a igreja tem que orar para Deus derramar a bênção. Mas igreja não é só isso, não. Igreja não é só isso. Igreja não é só bênção. Igreja, antes de ser bênção, é compromisso. É aliança sua com Deus e com a sua palavra. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Concluindo, disponha-se a perdoar quem causou intriga contra você, se expressar arrependimento e buscar reconciliação. Eita parte difícil. Acabei de contar a história desse pastor. Imagina que alguém te prejudicou no seu trabalho e você perdeu o emprego. Alguém te prejudicou no seu relacionamento acabou. Alguém te prejudicou no negócio, seu negócio fracassou. Alguém te prejudicou dentro da igreja, sua reputação foi para o beleléu. E agora esse alguém, por algum modo, foi tocado por Deus, se arrependeu, veio a você, confessou o que fez, não omitiu, assumiu e pediu perdão. Você perdoa? Não se precipite. Você perdoa? Você está numa situação difícil por causa dessa pessoa. Não é outra pessoa, não é essa pessoa. Você percebe que a fala da pessoa é sincera. Você sente que é sincera. A pessoa está mesmo arrependida. Mas foi essa pessoa que te colocou nessa situação difícil que você está. Talvez destruiu o seu casamento, talvez destruiu o seu negócio, sua carreira, seu ministério, sua reputação, a confiança que as pessoas tinham em você, e etc. E essa pessoa está diante de você pedindo perdão. Humanamente falando-se, manda ele catar coquinho. Biblicamente, Jesus foi traído por Pedro.
e 3 dias depois o perdoou. Não preciso dizer mais nada. Perdão é manifestação do amor incondicional de Deus. Perdão talvez seja a coisa que mais demonstra o real amor de Deus em nossa vida. O perdão sincero, que é praticado sem interesse, que é praticado sem fazer disso um trunfo para jogar na cara. Olha, eu te perdoei, não esqueça. Então não houve perdão genuíno. O verdadeiro perdão é praticado quando você joga no mar do esquecimento e bota uma placa: proibido pescar. Se você está disposto a viver a plenitude do Evangelho de Cristo, esteja pronto a praticar tudo o que eu falei antes, mas principalmente a praticar o perdão. Eu recebi um e-mail de um rapaz que me prejudicou há uns anos atrás. Ele chegou aqui na igreja dizendo que era crente e me prejudicou de muitas formas, inclusive financeira. Que eu emprestei um dinheiro a ele, ele sumiu, nunca me pagou. Ele hoje está morando no sul do Brasil. Ele mandou um e-mail para mim. Um bom tempo que não olho e-mail, ele mandou dia 18 de janeiro. E eu tenho e-mails demais, eu recebo propaganda, um bocado de coisa. Hoje ou foi ontem, eu estava com isso, deixa eu olhar meus e-mails, estava lá o e-mail dele. Ele mandou um e-mail no dia 18. Eu não tinha visto. Quando foi 5 dias atrás, ele mandou outro e-mail. No primeiro e-mail, ele me pede perdão. No e-mail de 5 dias atrás, ele me ofende. É assim que você é homem de Deus? Não perdoa quem está te pedindo perdão? Eu não tinha nem lido o e-mail. Ler o segundo e-mail me revelou que ele não teve um arrependimento genuíno. Porque quem tem arrependimento genuíno não parte para a ofensa. Arrependimento genuíno é o estilo do que aconteceu com Zaqueu. Se eu roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. E darei metade do que tenho aos pobres. Arrependimento genuíno gera metanoia, que é mudança de mente, mudança de sentimento, mudança de comportamento, mudança de emoção, mudança do ser inteiro. Deus está interessado em pessoas que se permitam ser tocadas e transformadas pelo seu amor. Eu espero em nome de Jesus que você seja uma dessas. E que a maledicência, a intriga, jamais tenha poder sobre a sua vida. Fique de pé, por favor.